Essa história que eu vou narrar aqui se passou com meu pai há cerca de 10 anos atrás, quando ele exercia a função de caminhoneiro. Ele trabalhava transportando cargas para o norte do Brasil. Em uma dessas viagens, ele estava com seu amigo, que chamarei aqui de Otávio. Eles tinham que entregar uma carga em Manaus, e o meu pai era o motorista do caminhão. Faltando algumas horas para chegar em Manaus, eles encontraram uma mulher muito linda na estrada. E a mesma disse que se chamava Arlinda e que precisava de carona para Manaus. Meu pai achou estranho que àquela hora da noite aquela mulher estivesse sozinha na estrada. Ele então perguntou a ela o que ela fazia tão tarde naquele lugar, ainda mais pedindo carona para estranhos. Isso poderia ser muito perigoso. Ela respondeu que na verdade mora em Manaus, mas ela sabia se cuidar muito bem. Bom, o meu pai e Otávio deram carona para a moça, e ela ficou calada quase toda a viagem. Quando eles chegaram a Manaus, a moça agradeceu e disse que não tinha dinheiro para lhes pagar pela viagem, mas ela os compensaria algum dia. Meu pai e seu amigo disse que foi um prazer em ajudá-la, mas para ela tomar cuidado e não confiar em pegar carona com qualquer um. Ela agradeceu novamente e foi embora. Meu pai fez a entrega da carga no outro dia bem cedo. Porém, ele deveria carregar o caminhão para trazer outra carga para Belém do Pará. Mas essa carga levaria ainda 2 dias para ficar pronta. Isso significaria que o meu pai teria mais 2 dias de folga ali na cidade. Para aproveitar a viagem, ele e Otávio foram até um amigo que morava ali perto em uma área indígena que ficava um pouco afastado de Manaus. Esse amigo era índio e tinha uma certa amizade com meu pai e Otávio. Eles ficaram na aldeia desse índio e foram muito bem recebidos pelo seu povo. No primeiro dia, eles foram pescar e caçar com esse amigo índio. Quando já estava ficando escuro, eles resolveram voltar para a aldeia. Então, na volta, eles pegaram um atalho para chegar mais rápido. E no meio da mata, eles passaram por uma cabana feita de madeira e argila. O meu pai logo questionou o índio quem morava ali. E o índio disse: Meu amigo, o que mora ali não é desse mundo. Vamos embora depressa. Então, eles voltaram para a aldeia. E quando a noite caiu, eles se reuniram na oca com o pajé da tribo e outros índios. Todos estavam comendo um cozido de peixe diante da fogueira. O meu pai, mais uma vez, perguntou ao amigo índio o que tem de tão misterioso naquela cabana. Então o índio resolveu contar. Meu amigo, nem queira saber o que tem ali. Ninguém do nosso povo se atreve a rodar pelo local. Mas por que, amigo? O que tem ali que todos vocês caçadores e homens fortes têm medo? O que mora ali não é desse mundo. A força do guerreiro não lhe causa danos. Ali naquela cabana é morada do grande demônio, que é homem de dia e fera de noite. Essa criatura vive ali isolada, pois o homem branco com suas armas não se intimida com a fera. Por isso, a criatura deixou a cidade e veio para o seu habitat natural, que é a floresta. Aquela cabana serve como armadilha para os desavisados, pois o homem ou animal que entra ali nunca mais sai. Claro que o meu pai e Otávio logo pensou se tratar de mais uma superstição indígena boba. Então meu pai disse que ia lá naquela noite com Otávio, ver o que de fato tinha na cabana. Os índios insistiram que eles não fossem, mas o meu pai, como era muito teimoso, não mudou de ideia. Então o amigo índio disse que ia com eles, pois era muito perigoso se os dois fossem sozinhos. O meu pai disse que não precisava se preocupar, pois estava levando seu revólver e usaria caso fosse necessário. Mas mesmo assim, o amigo índio disse que iria junto.
Então o tio do índio disse que iria também, e assim foram os 4 até a cabana. O caminho estava bem iluminado devido à lua cheia e brilhante no céu. Da aldeia até a cabana dava aproximadamente 3 quilômetros. Assim que eles chegaram no local, a porta da cabana estava aberta. Eles entraram e vasculharam todo o local, mas não tinha ninguém. Havia alguns candeeiros a querosene no local, e eles logo os acenderam. Algumas coisas que haviam na cabana deixaram os 4 homens assustados. Haviam carcaças de animais pelo cômodo principal, e em uma espécie de quarto havia grilhões com grandes correntes que saíam do chão. Também havia roupas femininas espalhadas por cima da cama. Eles também encontraram livros e grimórios de magia negra, velas pretas, e em partes das paredes do interior havia símbolos e letras desconhecidas. Também havia um grande pentagrama desenhado no chão do quarto. Meu pai e Otávio logo concluíram que ali deveria morar algum bruxo ou feiticeiro. Então eles decidiram ir embora dali o mais rápido. Mas de repente começaram a ouvir uivos muito fortes que vinham do lado de fora da cabana, mas precisamente de dentro da mata. E no exato momento que eles ouviram os uivos, um forte vento abriu a janela e apagou os 2 candeeiros que estavam acesos. Então rapidamente o amigo índio fechou a janela e disse para todos ficarem em silêncio. Meu pai pegou logo a sua arma e engatilhou. Otávio ficou atrás do meu pai, enquanto os 2 índios foram até a sala reforçar a porta para nada entrar ali. O meu pai conta que ele nunca sentiu tanto medo em toda a sua vida, pois algo começou a correr em volta da cabana. Parecia ser algo imenso e pesado. Todos ali dentro ficaram sem fazer barulho algum. E logo a criatura que corria em volta da barraca começou a rir muito alto, com uma risada diabólica. E aquilo ria muito alto, como se fosse o próprio demônio. O meu pai naquela hora se arrependeu de ter duvidado dos índios, mas naquele momento era tarde demais, pois todos estavam no meio de uma armadilha. Aquela coisa do lado de fora forçou a porta para entrar. Então os 2 índios chamaram meu pai e Otávio para ajudar a forçar a porta para que aquela coisa não entrasse. Então os 4 colocaram todas as suas forças contra a porta. Depois de uns 10 minutos, aquilo pareceu desistir. Deu outra risada demoníaca, mas dessa vez bem alto, e logo entrou para a mata. Todos ficaram aterrorizados sem dizer uma palavra sequer. Depois de 2 horas, eles concluíram que aquilo já deveria ter sumido na mata. Mas, mesmo assim, todos estavam com medo de saírem da cabana. O tio do índio disse que estava seguro e que todos poderiam sair. Então abriu a porta e ele foi na frente. Meu pai e os demais andaram por uns 5 minutos. E foi quando que de dentro da mata saiu aquele demônio. O meu pai e Otávio ficaram paralisados de medo. Ele conta que aquilo era uma besta enorme, deveria ter mais de 1,90 m de altura. Parecia um gorila, mas tinha focinho de cachorro e dentes e unhas afiadíssimos. Os seus olhos transbordavam um vermelho de muita fúria. Aquela criatura veio com uma grande velocidade para cima deles. Os 2 índios que estavam na frente, com as suas peixeiras empunhadas, começaram uma luta sangrenta com a criatura. A luta durou uns 10 minutos. O meu pai e o seu amigo não fizeram nada, pois ficaram ali, parados devido ao medo. Ele até pensou em atirar, mas ficou com medo de acertar algum dos 2 índios. A fera cravou seus dentes no pescoço do tio do índio, e logo ouvimos o barulho do pescoço do velho índio se quebrar. A criatura arrancou uma boa parte do pescoço dele,
enquanto o amigo índio deu uma facada nas costas da fera. Mas logo a criatura se virou e pulou em cima do amigo índio e cravou seus dentes enormes no rosto dele. O meu pai acordou do transe e logo viu que os dois índios perderam a luta. Então ele sacou a sua arma e deu um tiro na criatura, acertando seu ombro. A fera olhou com muita fúria para o meu pai e veio com tudo em sua direção. O meu pai, ao perceber que aquilo vinha em sua direção, ele caiu no chão, pois estava com muito medo. A criatura se aproximou, cheirou o meu pai e, sem nenhum motivo, ignorou ele e foi em direção a Otávio. E também fez a mesma coisa. Cheirou e o ignorou. O meu pai e Otávio logo pensou que seria o fim. Mas, diferente disso, a criatura voltou para a mata. O meu pai conta que ele e Otávio ficaram ali, estáticos, sem forças para saírem dali. Depois de uns 40 minutos, chegou alguns índios armados com lança, arco e flechas. Olharam o corpo do amigo índio e do seu tio, mas ambos estavam mortos. Logo eles ajudaram meu pai e Otávio se levantarem, e todos voltaram para a aldeia. Os índios disseram que resolveram ir até o local porque todos demoraram voltar e também estavam com um mau pressentimento. No outro dia, logo cedo, o meu pai e Otávio se lamentou pela morte dos dois índios, pois se sentiram muito culpados. Bem, eles deixaram a aldeia e voltaram mais rápido para Manaus. Abasteceram um caminhão e no outro dia cedo voltaram para Belém. Mas assim que pegaram a estrada por volta das 10 da manhã, eles encontraram Arlinda, a mesma moça pedindo carona na estrada. O meu pai parou o caminhão e ela disse que era muita coincidência os encontrarem ali, pois ela precisava voltar para o mesmo trecho da estrada de onde ela pegou carona com meu pai da primeira vez. Bem, o meu pai, como já a conhecia, resolveu dar carona para a moça novamente. Durante o trajeto, o meu pai disse que nunca mais voltaria em Manaus ou em qualquer outro lugar do Amazonas. A moça perguntou o motivo e ele resolveu contar tudo o que lhe ocorrera. Quando meu pai terminou de contar a história, já estava bem perto do trecho em que a moça iria descer. Aquela mulher permaneceu calada e não disse uma palavra sequer. Logo, o meu pai parou o caminhão para ela descer. E ele disse: "Moça, essa história que te contei parece até mentira, mas não é mentira. E por isso eu te falo novamente, para você não ficar andando por aí à noite sozinha, pois é muito perigoso." A moça desceu do caminhão, olhou para o meu pai e disse: "Eu sei que o senhor não está mentindo." Em seguida, ela levantou a manga da sua camisa e havia um curativo. Ela tirou o curativo e o meu pai viu que era um ferimento de bala, no mesmo lugar em que o meu pai atirou na criatura. Em seguida, ela virou de costas e tirou mais a camisa. E havia um ferimento de faca nas suas costas, no mesmo local que o amigo índio acertou a fera. Meu pai e Otávio ficaram perplexos com o que acabaram de ver, pois aquela moça era a criatura que os atacou há 2 noites atrás. E a moça logo disse: "Lembra que disse que retribuiria o favor por vocês me darem carona? Pois bem, vocês invadiram a minha casa e eu poupei a vida de vocês. Considerem isso o pagamento da minha dívida. Mas se vocês voltarem lá novamente, eu mato os dois, da mesma forma que fiz com os 2 índios." Ela andou em direção a uma casa que ficava depois de um enorme milharal e logo sumiu. O meu pai jura que essa história é verdade. Inclusive, muitas vezes, ele contou essa história junto com seu amigo Otávio. E de uma coisa eles têm certeza: que nunca mais querem cruzar o caminho dessa moça novamente.